Olá, concurseiro! Espero que você esteja muito bem. Neste bloco, nós vamos conversar sobre bens públicos. Começaremos explicando os conceitos e classificações. Pense comigo: tudo aquilo que pertence ao Estado e serve direta ou indiretamente à sociedade é considerado bem público. É uma ideia simples, mas muito importante para a prova. Quando você anda na rua, passa por uma praça ou entra em um hospital público, você está em contato com bens públicos o tempo todo. Já tinha parado para pensar nisso? Juridicamente falando, bens públicos são aqueles que pertencem às pessoas jurídicas de direito público. Aqui entram a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. Também entram os bens das autarquias e das fundações públicas de direito público. O ponto central é este: o bem pertence ao Estado e existe para atender ao interesse coletivo. Agora vamos avançar um pouco e falar da classificação, que é onde a banca adora cobrar. Respira fundo e vem comigo. A primeira categoria é a dos bens de uso comum do povo. Esses são os bens que qualquer pessoa pode usar sem precisar pedir autorização individual. Ruas, praças, praias e rios públicos são bons exemplos. Você pode caminhar em uma praça ou atravessar uma ponte normalmente. Claro que sempre respeitando regras, horários e a preservação do espaço. Então me responde mentalmente: a rua onde você mora entra em qual categoria? Exatamente, uso comum do povo. A segunda categoria é a dos bens de uso especial. Aqui o uso já é mais direcionado. São bens destinados à prestação de serviços públicos ou ao funcionamento da administração. Pense em uma escola pública, um hospital, um fórum ou um prédio da prefeitura. Você não usa esses bens livremente, como uma praça. O uso está ligado à finalidade do serviço. Um hospital público existe para cuidar da saúde da população. Uma escola pública existe para a educação. Faz sentido, não faz? Agora chegamos aos bens dominicais. Esses costumam confundir muitos candidatos. São bens públicos que não estão sendo usados pelo povo nem por um serviço público específico. Imagine um terreno vazio que pertence ao município, mas que não tem nenhuma construção nem finalidade definida no momento. Esse é um bem dominical. Esses bens podem ser vendidos, desde que a lei seja respeitada, com autorização e licitação quando exigido. Um ponto muito importante para fechar o raciocínio: os bens públicos têm proteção especial. Em regra, eles não podem ser adquiridos por uso capião. Ou seja, ninguém vira dono de um bem público só porque usou por muito tempo. Além disso, enquanto estiverem ligados a uma finalidade pública, eles não podem ser vendidos livremente. Perceba como esse tema faz parte da sua vida. A rua, a escola, o posto de saúde e até o prédio da prefeitura do seu município são exemplos práticos de tudo isso que a lei explica. Entender assim, com exemplos do cotidiano, ajuda muito a fixar e a acertar a questão na prova. Agora, concurseiro, vamos conversar sobre as características dos bens públicos. Me acompanhe com atenção. Quando a gente fala em bens públicos, a primeira coisa que precisa ficar clara é o motivo de tanta proteção. O bem público existe para atender à coletividade. Por isso, a lei trata esses bens de forma diferente dos bens particulares. Já pensou no impacto que seria se uma escola pública pudesse ser vendida livremente? A primeira característica importante é a inalienabilidade. Em regra, o bem público não pode ser vendido, mas repare bem nessa palavra, em regra. Enquanto o bem estiver sendo usado para uma finalidade pública, ele não pode ser alienado. Pense em um posto de saúde funcionando normalmente. Ele não pode ser vendido. Agora imagine um terreno do município que está vazio, sem nenhuma utilidade pública no momento. Esse bem pode ser vendido, desde que a lei seja respeitada. Percebe como a finalidade faz toda a diferença? Vamos para a próxima característica, a inescritibilidade. Aqui a ideia é simples. O tempo não transforma alguém em dono de bem público. Mesmo que uma pessoa ocupe uma área pública por muitos anos, isso não gera direito de propriedade, diferente do que acontece com bens privados.
Então, se alguém ocupa um espaço público achando que com o passar dos anos aquilo vai virar seu, a lei deixa claro que isso não acontece. Outra característica é a impenhorabilidade. Isso significa que os bens públicos não podem ser penhorados para pagar dívidas. Imagine um hospital público sendo tomado para quitar uma dívida do Estado. Isso prejudicaria toda a população. Por isso, mesmo quando o Estado deve, seus bens permanecem protegidos. Agora vamos falar de uma característica que ajuda muito a entender as outras, que é a afetação. Quando um bem está afetado, ele está ligado a uma finalidade pública. Pode ser para uso comum do povo, como uma praça, ou para uso especial, como uma escola. Quando esse bem deixa de cumprir essa função, ele pode ser desafetado. Um prédio público desativado é um exemplo simples. A partir daí, ele passa a integrar o patrimônio disponível do Estado. Perceba como tudo isso faz sentido no dia a dia. As ruas, os prédios públicos, os hospitais e as escolas só continuam existindo para a sociedade porque a lei impede que eles sejam facilmente vendidos, tomados ou apropriados. Então, sempre que estiver diante de uma questão de prova, pense na lógica por trás dessas características. Elas existem para proteger o interesse coletivo. Entendendo isso, fica muito mais fácil acertar. O assunto agora são os atos de uso dos bens públicos. Vamos imaginar algumas situações bem comuns. Você passa por uma praça, senta em um banco, conversa, descansa um pouco e vai embora. Para isso, você não precisou pedir autorização a ninguém. Agora pense em alguém que quer montar uma barraca fixa nesse mesmo local. Já muda de figura, não é? É justamente aí que entram os atos de uso dos bens públicos. O primeiro tipo é o uso comum. Esse é o uso normal, livre e geral dos bens de uso comum do povo. Qualquer pessoa pode utilizar, desde que respeite as regras básicas de convivência e preservação. Andar na calçada, atravessar uma rua, usar uma praça ou uma praia são exemplos clássicos. Aqui eu te pergunto, você precisa de autorização para caminhar na rua? Claro que não. Esse uso é igual para todos. Agora vamos para o uso especial. Nesse caso, o uso do bem público foge do comum e passa a ser diferenciado. Por isso, ele depende de um ato da administração pública. Pense em alguém que quer usar uma praça para realizar um evento, ou em um comerciante que explora um quiosque em um parque público. Esse tipo de uso não é automático. Ele precisa de permissão do poder público. Dentro do uso especial, existem alguns atos importantes que você precisa memorizar, mas sem decorar de forma mecânica. Primeiro, a autorização de uso. Ela é simples, temporária e pode ser retirada a qualquer momento, conforme o interesse público. Imagine a autorização para fechar uma rua por algumas horas para a realização de uma feira cultural. Se surgir um problema, o poder público pode revogar essa autorização. Outro ato é a permissão de uso. Ela também é precária, mas costuma ter um prazo maior e uma utilização mais estável. Um exemplo bem comum é o permissionário de um quiosque em uma praia ou em um parque público. Ele pode explorar aquele espaço, mas sabe que a permissão pode ser retirada se o interesse público exigir. Por fim, temos a concessão de uso. Aqui, o uso do bem público é mais estável e formal. Normalmente, existe um contrato e um prazo definido, além de licitação. Pense em um imóvel público concedido para exploração econômica por alguns anos. Mesmo assim, o bem continua sendo público e deve sempre atender ao interesse coletivo. Perceba como esses atos organizam o uso dos bens públicos no cotidiano. Eles permitem o uso livre quando possível e o uso controlado quando necessário. Isso evita abusos e garante que o interesse da coletividade venha sempre em primeiro lugar. Então, sempre que cair uma questão sobre atos de uso, lembre-se dessa lógica. Uso comum é livre. Uso especial depende de autorização, permissão ou concessão, sempre com foco no interesse público. Agora vamos entender a titularidade dos bens públicos. Quando falamos em titularidade dos bens públicos, a pergunta é bem simples: quem é o dono desse bem? E essa resposta faz toda a diferença na prova.
Os bens públicos pertencem às pessoas jurídicas de direito público. Isso quer dizer que eles são da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Também entram aqui as autarquias e as fundações públicas de direito público. Sempre que o bem pertence a um desses entes, estamos diante de um bem público em sentido próprio. Vamos trazer isso para o cotidiano. Pensem numa rodovia federal. Quem é o titular dela? A União. Agora pensem em uma escola estadual. O titular é o Estado. Uma praça municipal pertence ao município. Percebe como o titular acompanha o ente responsável por aquele serviço ou espaço? Esse raciocínio ajuda muito a não errar na hora da prova. Agora atenção para um ponto que confunde muita gente. Empresas públicas e sociedades de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado. Por isso, os bens que pertencem a essas entidades não são bens públicos em sentido estrito, eles são bens privados. Mesmo assim, quando esses bens estão ligados à prestação de serviço público, a lei dá a eles uma proteção especial. É aqui que muita questão tenta te enganar. Vamos a um exemplo simples. Um prédio da prefeitura é um bem público, porque pertence ao município, que é pessoa jurídica de direito público. Um prédio do INSS também é bem público, porque o INSS é uma autarquia federal. Agora pense em um prédio pertencente a uma empresa estatal que explora a atividade econômica. Apesar de ter ligação com o Estado, esse bem não é público em sentido estrito. Outro ponto importante. A titularidade define quem administra e decide sobre o bem. Quem autoriza o uso, quem permite a exploração ou quem concede um imóvel é sempre o titular. Então, quem pode autorizar um evento em uma praça municipal? O município. Quem decide sobre o uso de um prédio federal? A União. Simples assim. Então, sempre que aparecer uma questão sobre titularidade, pare um segundo e se faça duas perguntas. Quem é o dono do bem? Essa entidade é de direito público ou de direito privado? Só isso já elimina muitas alternativas erradas. Perceba como esse tema está ligado ao seu dia a dia. A rua onde você passa, a escola do bairro e o posto de saúde têm um titular definido. Entender isso ajuda não só na prova, mas também a compreender como a administração pública funciona na prática. Para finalizar o tema bens públicos, vamos conversar sobre o assunto mais cobrado em provas sobre esse tema, que é a aquisição de bens pelo Estado. Quando se fala em aquisição de bens pelo Estado, estamos falando das formas pelas quais o poder público passa a ser dono de bens. Isso acontece o tempo todo, mesmo que você não perceba. Quando surge uma escola nova, uma praça ou uma estrada, houve ali uma forma de aquisição. A forma mais fácil de entender é a compra. O Estado compra bens de particulares para atender uma necessidade pública. Pode ser a compra de computadores para uma repartição, de viaturas para a polícia ou de ambulâncias para um hospital. Tudo isso precisa seguir a lei, com licitação, exatamente para garantir igualdade e bom uso do dinheiro público. Agora pensa comigo em uma situação um pouco diferente. Às vezes o Estado precisa de um bem, mesmo que o particular não queira vender. É aí que entra a desapropriação. Nessa hipótese, o Estado retira o bem do particular, mas não de graça. Existe pagamento de indenização. Um exemplo bem comum é a construção de uma rodovia. Muitos terrenos particulares acabam sendo desapropriados para que a obra beneficie toda a coletividade. Outra forma é a doação. Aqui, o particular entrega o bem de forma gratuita ao Estado. Isso acontece, por exemplo, quando alguém doa um terreno para a construção de uma escola ou de um posto de saúde. Em cidades menores, isso é bem comum. Às vezes, a doação vem com um encargo, como a obrigação de usar o bem para aquela finalidade específica. Agora, atenção para um ponto que costuma confundir. O Estado não perde bens por uso capião, mas ele pode adquirir bens privados por uso capião, desde que os requisitos legais estejam presentes. Imagine um imóvel abandonado que por muitos anos foi usado pelo poder público para atender a população. Em determinadas situações, a lei permite que o Estado adquira esse bem. Temos também a accessão. Aqui a aquisição acontece de forma natural. Um terreno público pode aumentar de tamanho por causa de fenômenos da natureza, como o avanço das margens de um rio. Esse acréscimo passa a fazer parte do patrimônio público automaticamente. Perceba como essas formas de aquisição fazem parte da sua realidade.
A escola do bairro, a praça onde você caminha e a estrada que liga cidades só existem porque o Estado utilizou esses mecanismos legais para adquirir bens. Então, quando estiver diante de uma questão de prova, pense sempre no objetivo final. O Estado adquire bens para cumprir suas funções e atender ao interesse coletivo. Entendendo isso, as alternativas começam a fazer mais sentido. Aqui terminamos mais um bloco. Até o próximo. Se gostou, inscreva-se, curta o vídeo e ative o sininho.